Carol, para iniciar um projeto, nós já vimos aqui, né, ao longo do dia de hoje, muito se falando de planejamento para quando você quer ir para os Estados Unidos, né? Qual o tipo de visto, quanto é que você vai levar? Então, existe um planejamento que é necessário ser feito para você ter o seu projeto, né, de morar ou investir nos Estados Unidos. Na sua empresa, além desse processo de planejamento, também para o negócio, né, porque nós sabemos que existe um volume de empresas abertas por brasileiros que vão comprar imóveis, então esse é um projeto que talvez tenha um volume maior. Mais comum, né? Mais comum. Mais um exemplo, eu quero ir para investir em Orlando e montar um restaurante, uma cafeteria, uma loja de roupa. E aí existem outros elementos que são impactados no negócio, né? Não só a ida do como vai ser o visto, como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou abrir empresa, mas sim no negócio. Esse tipo de trabalho, vocês desenvolvem, vocês ajudam os empresários nesse ponto também? Eu ajudo o empresário do momento que ele chega nos Estados Unidos, desde a parte de um business plan, viabilidade de mercado, como muitas vezes as pessoas me procuram e chegam e falam: o que você acha de eu abrir um posto de gasolina? Todos nós sabemos que aqui no Brasil é uma coisa muito lucrativa. E nos Estados Unidos, não. Posto de gasolina não dá nada de dinheiro. O que dá é lojinha de conveniência. Então, eu não gosto que o meu cliente chegue com uma ideia e eu sei que essa ideia não é viável nos Estados Unidos. Então, eu faço a pesquisa de viabilidade. Muitas vezes eu pergunto ao cliente se ele precisa de um business plan, dependendo do tamanho do negócio que ele vai montar. E eu ofereço também a parte de business plan. Aí, logo em seguida, vem a definição de qual estrutura é a melhor, baseado em tudo que a gente já conversou aí no business plan. E fazemos a definição de contratação, como contratar seu funcionário, se vai ser um autônomo, porque lá nós podemos decidir nesta forma de contratação entre autônomo e um empregado registrado, porque nós não temos carteira de trabalho. Então, é somente um registro adicional que é feito na Receita. Então, aquela pessoa que quer ir para os Estados Unidos e não sabe por onde começar, a gente dá todo o direcionamento para vocês, do dia 1 até o último dia que você precisar do nosso conhecimento e do nosso aconselhamento para que seu negócio seja cada vez mais sucedido. Porque não adianta eu abrir um negócio e daqui 3 meses o cliente chegar e falar: poxa, Carol, não está dando, eu vou fechar. Então, a minha intenção é que os negócios abram e se perpetuem, que durem por muito e muito tempo e que cada vez mais o empresário tenha resultados positivos com esse negócio. Carol, e quanto tempo é necessário, né, para se fazer o planejamento número 1, que é o desejo de ir para investir nos Estados Unidos, e esse segundo planejamento, que seria o planejamento do negócio, né? O que é que você indica em relação a uma preparação, né, 1 ano, 2 anos, 6 meses, qual seria o tempo necessário para isso? O planejamento para ir para os Estados Unidos seria o planejamento pré-imigratório. Então, definir o que fazer com os bens no Brasil, de qual forma você vai ser tributado lá, vamos mudar alguma estrutura, não. Esse planejamento, o ideal é pelo menos 1 ano. Porque, como eu disse hoje mais cedo no primeiro painel, lá eu consigo reorganizar as coisas fáceis, mas aqui no Brasil eu tenho muita dificuldade devido ao tempo da Receita, o tempo da junta, dos órgãos municipais, etc. e etc. Para aquele cliente que quer levar um negócio, eu acho que é interessante pelo menos 2 anos antes, né? Porque a gente vai ter que definir mercado, viabilidade, business plan, cliente, localização, forma de tributação, colocar em prática isso escrito, apresentar para o cliente e fazer várias simulações. Então, nem todos fazem isso. Então, por isso que nós temos negócios que estão abertos, que eu tenho clientes que são meus clientes já há 20 anos, e tenho, como eu disse mais cedo, abro pelo menos 1.000, 1.500 empresas por ano, das quais pelo menos 70% fecham, porque não tem um planejamento.